Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você. Mais um vídeo. Hoje eu vou falar de sinais de Apocalipse e fazer uma conexão. Eu fiz um vídeo na semana passada sobre o fim do ciclo Shemitah, que será agora no dia 25 de setembro. Fiz uma pequena análise de muita coisa que aconteceu, que já estava prevista. E agora eu quero me adentrar hoje e começando com um texto de Mateus. Eu gosto muito do texto de Mateus 24 e vou colocar só um detalhe. Olha só. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E hão de vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Muito bem. Esse é um texto muito conhecido, onde Jesus começa, ele mesmo, a apontar o princípio das dores, que quando uma série de coisas estiverem acontecendo, que nós precisamos vigiar, né? Aí depois ele conta a parábola das noivas que vigiaram e tal. Muito bem. É princípio das dores? Sim, mas eu quero trazer hoje, né, mais uma coisa. Além de guerra de Ucrânia, além dessa tensão que está lá em Taiwan, né, muito pesada, além da confusão que está lá, de vez em quando acontece entre Israel e ali na Palestina, enfim, tudo isso, né, a gente não pode esconder de que a Europa já está em guerra com a Rússia, porque eles estão mandando muito dinheiro para a Ucrânia se defender, né? Então, nós temos aí todo um história, de vez em quando o, o Putin faz uma ameaça de guerra nuclear, né? Vira e mexe, ele avisa que ele tem bombas e tudo mais, enfim. Então, mas hoje eu quero trazer um outro elemento. Eu tenho falado para vocês de que nesses tempos muitos incêndios, muitas chuvas, muitas enchentes, né? Chuvas em lugares onde não existia, né? Chuvas fortes na Europa, aqui no Brasil, na Ásia, em vários lugares, causando mortes. Mas agora, né? Anotem isso. Nós estamos vivenciando, graças a Deus nós estamos cá no Brasil, mas a Europa está vivenciando, além de todos os efeitos da pandemia, que são as pestes que eu falei ali, além de todos os efeitos econômicos da pandemia, além de todos os problemas advindos disso, temos ainda os problemas que são decorrentes da guerra entre Rússia e Ucrânia, que afetou toda a geopolítica, afetou a parte econômica do mundo e afetou principalmente questões alimentares. Não bastasse isso, nós estamos vivenciando, eu anotei algumas coisas aqui, a pior seca em 500 anos na Europa. Anote aí, 500 anos não se via uma seca tão profunda. Tão profunda que apareceram navios da Segunda Guerra, navios nazistas da Segunda Guerra. Apareceu lá um altar antigo, de populações, povos que viveram antes, né, da era da Idade Média, né, lá na Europa. Isso aconteceu na Espanha, especificamente. Apareceram vários, dezenas de barcos encalhados, né, de longos anos, né, no fundo do mar, no fundo desses rios também. E muitos barcos estão encalhados nas lamas na França, na Itália, na Espanha, né? Então, é a pior seca. Quem disse isso? A fonte principal que constatou aquilo que já era visto
foi o Observatório Global da Seca, né? É um instituto ligado à Comissão Europeia que diz que 47% de toda a Europa está em regime de alerta, ou seja, o solo secou, né? Outros 17% do território europeu estão no que eles chamam de situação de emergência, ou seja, a vegetação está completamente estressada com a seca. Então, o relatório é mais profundo e adverte que o período da seca vai afetar o rendimento de todas as colheitas, provoca incêndios florestais, e isso está em vários lugares da Europa, e o que chama mais atenção, que nos deixa preocupados, né, principalmente nós enquanto cristãos, nós enquanto seres humanos, é que há um alerta de que essa situação, essa seca pode durar vários meses e atingir mais regiões, principalmente no sul da Europa. Ou seja, um outro detalhe, segundo esse relatório, em comparação com a média dos últimos 5 anos, as previsões da União Europeia para a colheita estão 16% menores para milho em grão, 15% menores para soja e 12% menores para o girassol, que produz óleo, que é muito exportado lá para a Europa. Então, situação preocupante. Eu anotei mais algumas coisas, né? Ele disse que confirmou que essa é a pior seca, a pior desde pelo menos 500 anos. Não é pouco tempo, né? A onda de calor que está lá e a escassez de água, inclusive hoje, né? Hoje é que dia? Dia 25 de agosto, são 11 horas e 38 minutos agora. Hoje eu conversava com um exportador e ele disse que já estão indo para a Inglaterra e para outros países, pasmem, navios com água. Navios com água potável, água mineral potável, para abastecer os mercados da Europa. Pensa um negócio desse. Então, essa onda, né, de calor está produzindo estresse também, sem precedentes, nos últimos 500 anos, em todos os reservatórios de água da União Europeia, né? Então, não bastasse os incêndios, né, que estão acima da média por causa da onda de calor, né? Não bastasse a queda da produção agrícola, a, a mudança climática que vem, né, ao longo dos anos, né, mostrando a mudança, agora estão vivenciando também falta de água. Os rios da Europa estão secando. Nunca secaram tanto como está se vendo agora, né? Se você olhar as imagens, procurar na internet, você vai ver embarcações em cima de rio seco, né? Coisas que não existiam apareceram, né? A energia hidrelétrica caiu a produção em mais de 20%. Imagina, mais de 20% de queda na produção de energia elétrica, exatamente num período em que tem essa tensão do gás da Rússia em relação a países como a Alemanha, Itália, Espanha, França, né? E que o mais preocupante é que essa seca severa está se expandindo e piorando, né, desde agora o início desse mês de agosto. Então, em vez de melhorar, piorou. E eles acham que, fazendo as análises e as previsões, que essa situação pode perdurar até o final do mês de novembro, ou seja, vai ser o período mais longo de vários anos em toda o que eles chamam de Mediterrâneo europeu. Muito bem. Então, países que estão sendo afetados: Itália, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Romênia, Hungria, o norte da Sérvia, a Ucrânia, a Moldávia, que está ali coladinho, a Irlanda e até o Reino Unido, que é exatamente para onde aquela água que eu falei foi enviada por navio. Imagina um navio levando containers e containers de água potável para a Inglaterra. Então, esses pesquisadores, né, desse instituto apresentaram, né, esse relatório muito complexo de alerta para os níveis da água em toda a Europa, né?
e que eu falei, expondo até relíquias do passado, como foi aquele caso, né? Vou ver se eu deixo a foto aqui no, 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 no quadro do início do vídeo para vocês verem, né? É, veja bem, resto de naufrágio, navio nazista da Segunda Guerra Mundial, né? Reino Unido declarou que a seca em várias regiões, as árvores estão secando, né? Que eles chamam de falso outono, porque há uma seca das águas. Aí não bastasse a Europa, né? Hoje, como eu disse, né? Hoje é 25 de agosto de 2022, também aparece uma notícia de que o rio chamado Yangtze, que é o rio mais importante da China. Ele é o maior rio daquele país. É o terceiro rio maior do mundo, né? Que provê recursos para um terço da população da China e tem um papel crucial na economia chinesa. Também está com níveis baixos, dificultando inclusive a movimentação de navios e transporte de produtos nesse rio, que é vital para a economia chinesa. Então, esse é um verão alarmante, né? Como eu disse, faz muitos anos que não se via algo parecido, e lá na China também está causando, né, em várias províncias chinesas, né, apagões elétricos, fábricas tendo que parar e a produção para poder, porque não tem energia. Então, a China emitiu hoje, ó, 25 de agosto de 2022, um alerta nacional de seca, da maior seca do ano, né? Principalmente nas regiões de Xangai e Sichuan, porque as temperaturas estão extremas, o gasto de água está muito alto e os rios estão decaindo o seu volume. Bom, estamos aí, né, no período chamado Shemitah. Tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Se você puder, assista para você entender por que eu uso essa terminologia do ciclo Shemitah, porque é um ciclo bíblico e quando ele acontece, muitas coisas acontecem. E também procure ler o livro de Mateus 20, né? Ali, Mateus capítulo 20, 24, todas aquelas áreas ali que Jesus vai falando de algumas coisas, dando algumas pistas, para você ver que as coisas estão realmente acontecendo. Fixe principalmente em Mateus 24, leia, analise e veja o que está acontecendo, tá? Prepare-se, esteja preparado, porque, né, a cada dia os sinais da volta de Cristo estão aumentando. Então, guarde, porque Jesus mesmo disse, eu vou pegar aqui no texto de Mateus 24, isso que tem me preocupado, realmente tem me preocupado, é que, né, muitos, né, não estarão preparados, e ele fala que será como nos dias de Noé. Muitos se davam em casamento, muita gente estava tranquilona, né, achando que nada ia acontecer, e de uma hora para outra, né, aconteceu a chegada das chuvas, e aí, né, o mundo se acabou em chuvas, como está na nossa Bíblia. Então, esteja alerta, porque as coisas estão se estreitando. E mais isso, observe como nós cristãos estamos sendo perseguidos, como a liberdade está sendo, né, acuada, como a palavra de Deus está sendo mais difícil de ser pregada, como estão surgindo na internet um monte de gente vendendo uma Bíblia fácil, né? Como o inimigo está trabalhando para introduzir doutrinas estranhas à palavra de Deus, né? Como isso, e com o apoio de governos, como a área da esquerda está crescendo em toda a América Latina, inclusive corremos o risco no Brasil também, né? Então, tudo isso são sinais. Você não pode olhar só sobre a ótica política, olha sobre a ótica espiritual. Estamos vivendo uma grande guerra espiritual, né? Que está alastrando pelo mundo todo entre o bem e o mal de uma maneira muito mais evidente. Então, que Deus te abençoe, fique ligado, fique atento e que você possa ficar firme nas promessas do Senhor. Amém.